Sorveteria Que Delícia, que não tem delícia só no nome, mas na qualidade dos seus produtos. A Sorveteria Que Delícia está localizada na rua 15 de novembro, bem em frente à Caixa Econômica Federal. Milkshakes, sorvete expresso e açaí. Bem em frente à Caixa Econômica Federal. Pensou em sorvetes, lembrou Sorveteria Que Delícia. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do Bíblia em Podcast. O convidado de hoje é o vereador mais votado da cidade de Juí na última eleição. Mas antes de eu apresentar ele formalmente, eu quero fazer aqui um chamado para você que já é inscrito no canal, que nos segue nas redes sociais, que curta, comente e compartilhe o link deste episódio com pessoas que você gostaria que tivessem acesso a esse conteúdo. E você que ainda não é inscrito no canal e não nos segue nas redes sociais, então vai lá, inscreva-se e nos siga para ter acesso a todos os nossos conteúdos do canal Bíblia em Podcast e acompanhar nas redes sociais. Então eu quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje, é Eliezer Antônio Dias Luginski, 39 anos, cristão, casado com Débora Piccoli, pai de Abner, Alana e Augusto, graduado em enfermagem, é membro da Igreja Assembleia de Deus de Ijuí, natural de Palmeiras das Missões, mas reside atualmente em Juí, onde se tornou o vereador mais votado na última eleição municipal pelo partido PP. Seja muito bem-vindo, Eliezer. Boa noite a todos. Obrigado, Jefferson. Obrigado a vocês pelo convite, né? É uma honra, é um prazer estar aqui conversando com vocês e compartilhando um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa trajetória, né? E conhecendo um pouquinho mais vocês também. Muito bem. Eliezer, como eu já te disse, né, nós aqui no Bíblia em Podcast, a gente gosta de ouvir histórias e de contar histórias, né, de pessoas da cidade, pessoas da região. E então eu gostaria que você contasse mais um pouco principalmente sobre as tuas origens, origem familiar, cidade onde nasceu, enfim. Conte-nos um pouco sobre as tuas origens. Eu nasci no interior de Palmeiras das Missões. Antigamente era o distrito de Palmeiras, São José das Missões. Hoje ela é uma cidade, né? Uma cidade pequena. Ela tem 2.600 habitantes, mais ou menos, conforme o último censo do IBGE. Uhum. Cidade do interior. Trabalhei, nasci meus pais pequenos agricultores, né? Dona Maria Celoí e o seu Vilmar Luginski. Tenho 2 irmãos, um irmão tem 2 anos mais jovens do que eu e uma irmã 2 anos mais jovem do que meu outro irmão, né? O Jason e a Elisiane. Desde pequeno a gente trabalhava na agricultura, na lavoura, sim, né? Ajudando sim. os pais, trabalhando mexendo com a terra, com os bichos, com os animais. Então uma vida de família de agricultores. De família de agricultores, né? Uma vida normal aí de quem nasceu, de quem nasce, né, no interior, sim, no meio no campo mesmo, na beira do rio. Sim. Logo após meu ensino fundamental, eu fui fazer o curso técnico de enfermagem já na cidade em Palmeiras das Missões. Trabalhava num camelódromo durante o dia e à noite eu fazia o curso. Foram 2 anos de curso, 1 ano e meio de curso ali em Palmeiras das Missões, e aí a gente tinha que desenvolver o estágio no hospital em Passo Fundo, porque o hospital ali de Palmeiras ele não tinha
ele não tinha ainda UTI adulto, hemodiálise, essas questões mais complexas que o hospital lá em Passo Fundo ele tinha. Então nós éramos uma turma de estagiários que a gente foi para morar lá em Passo Fundo. A gente alugou uma casa lá na cidade de Passo Fundo, fomos dividir uma casa entre 9, né? E foi morando nessa casa lá em Passo Fundo que eu conheci a minha esposa, né? Que a gente se conheceu não, que a gente começamos a namorar a partir do campo de estágio de enfermagem. Me formei em enfermagem, casei no final, depois de ter me formado, né? Casei com a Débora. Ela estava morando em Palmeiras das Missões, mas ela é ijuense, ela era natural aqui de Juí, os pais dela são naturais aqui de Juí, os dois, família Piccoli aqui de Juí. Sim, conhecida. E aí elas estavam morando, a mãe dela estava trabalhando no hospital de Palmeira, então eles estavam morando lá na época. Então a gente casou lá, nós dois se formamos no mesmo curso, e logo que abriu aqui o hospital, a gente se formou em maio, no mesmo ano que abriu o hospital da Unimed aqui em Juí. Foi naquele ano. Naquele mesmo ano. Então, como nós estávamos formados na área, o hospital aberto aqui, a gente começou, se forma, vai largar os currículos, né? Claro. Aí a gente largou o currículo aqui no hospital, assim, brevemente a gente foi chamado em julho de 2006, 22 de julho de 2006, a gente iniciou aqui na Unimed. Como ela tinha conhecimento da cidade, eles tinham casa aqui, então foi mais fácil pra gente vir pra cá, né? Ela já conhecia. Claro. Então, a primeira vez que eu vim pra Ijuí foi pra fazer entrevista no hospital da Unimed, né? Não conhecia a cidade de Ijuí. Entrevista de emprego. Então eu vim pra cá, comecei em julho, a gente veio morar pra cá, então aqui no bairro Oswaldo Aranha. E aí em julho eu entrei e ela entrou em setembro. 2 meses depois que eu estava lá no hospital, ela também entrou. E começamos a construir nossa trajetória profissional como técnico de enfermagem do hospital da Unimed. Ela trabalhava na unidade clínica cirúrgica, unidade 200, e eu trabalhava na UTI adulto. E iniciamos a nossa trajetória, nossa jornada de trabalho ali no hospital da Unimed. Aí em 2007, 2 anos que nós estávamos aqui no hospital, a gente teve nosso primeiro filho, o Abner. Fazia 2 anos que nós trabalhávamos. Foi 2007, 31 de julho de 2007, nasceu o Abner. E em 2008 saiu o concurso aqui no município de Juí, para técnico de enfermagem também. Um concurso na época foi o primeiro concurso para técnico de enfermagem, porque a profissão de enfermagem anteriormente existia o auxiliar de enfermagem. Auxiliar, não exigia o curso técnico, né? Então foi o primeiro curso no município para técnico de enfermagem. Aí a gente fez, eu ainda lembro do concurso, né? Nós tínhamos, o concurso tinha mais de 700 profissionais, candidatos inscritos para 3 vagas. Nossa! Né? Sim. Foi bem disputado. Foi ali a prova foi na Unijuí. E eu fiquei em segundo colocado no concurso, né? De 30 questões, a gente acertei 28 questões. Foi bem bacana, foi bem marcante, né? Sim, claro. Eu lembro de corrigindo a prova, né? Eu estava trabalhando lá no hospital, eu liguei a gente marcava as questões que nós tínhamos marcado, o gabarito demorava um tempo para sair, não é essa modernidade de hoje. Né, e eu liguei lá do hospital para minha esposa que eu tinha deixado o gabarito das questões em casa, né, na gaveta da cômoda, né? Eu liguei para ela e disse, dá uma olhadinha aí, dá uma conferida aí para mim. Aí eu fui falando para ela, ó, número 1, letra A, e ela letra A, 2B, B. Eu lembro que eu fui até a questão número 20, a letra que eu falava, ela repetia. Era certo. Eu ainda brinquei com ela, mas você está olhando certo isso. Não está simplesmente concordando comigo? Daí eu lembro que na questão 21 eu errei uma, disse, não, tá certo. Daí a gente ficou aguardando sair a classificação, desceu a classificação. Como fiquei em segundo colocado, logo eu já fui chamado. Né? Logo o município já chamou, daí eu comecei a atuar nos ambulatórios do centro social urbano. Como tu começa novo no município, onde tiver uma vaga, eles vão colocando. Então, eu trabalhei no Modelo, no Erval, centro social urbano, um pouquinho em cada ambulatório, né? E continuei trabalhando no hospital da Unimed. Eu fazia o turno inverso na Unimed, aí eu fui para a noite. Né? Fui atuar no pronto atendimento para poder conciliar os dois trabalhos.
Foi por um longo período de tempo aí que eu conciliei os dois Essa trabalhos. jornada dupla. Jornada dupla. Daí logo depois, acho que foi 2010 ou 11, eu não estou bem lembrado do ano, ele abriu o SAMU aqui em Juí. Sim, Né? O SAMU me lembro. Aham. não tinha SAMU aqui em Juí, Sim. né? Foi lembro do governo da Ieda. Isso. Então ele inaugurou vários SAMUs No estado, estado né? todo, Uhum. né? SAMU Acho que Sauar. tinha só nas capitais ou Sim, só nas na região cidades metropolitana. maiores, né? Era Porto Alegre, Sim. Caxias, São Leopoldo, Novo Hamburgo, a região metropolitana que tinha SAMU. Sim. Eu lembro até porque a gente foi fazer treinamento, a gente teve que ir para essas Sim. regiões onde Aham. tinha, né? Então o interior não Aham. tinha. Então o SAMU veio para o interior, então eu fui designado pelo município, cedido para essa equipe do SAMU. Então a partir da abertura do SAMU, assim, foi uma das primeiras equipes a trabalhar no SAMU. Fomos a Porto Alegre fazer treinamento, ficamos um tempo lá aprendendo, né? Então Sim. implantamos o SAMU aqui em Juí, e aí trabalhava no SAMU durante a noite e no pronto atendimento da Unimed durante o dia. Continuei essa jornada dupla aí, foi Bem puxado. bem puxado, foi uma Imagino. jornada dupla mesmo, né? Interessante. Nessa área técnica, vamos dizer assim, da saúde no município, tu foi meio que o desbravador, nas primeiras turmas, nas primeiras levas. Do município, sim, né? Foi as Sim. primeiras turmas que teve. Ele tinha concurso anterior, ele era do auxiliar de enfermagem, né? Sim. Não foi extinto, né? Ele foi complementado, até os auxiliares de enfermagem que tinha no município, eles acabaram fazendo técnico Era uma também. reciclagem. Mas o concurso como auxiliar, em geral, todos os municípios do Brasil inteiro, Sim. ele passou a não mais ser Não feito, existir, né? Não existir mais. Hoje ele é o concurso até do nos técnico, hospitais também, até né? nos hospitais. A gente ainda tem esses profissionais, Uhum. tanto na nossa rede quanto nos hospitais, a gente ainda tem esses profissionais atuando, né? Mas já são profissionais, né, que vêm de um tempo anterior ao técnico, às vezes até se formaram como técnico, mas ainda permanecem, né, contratados muitos anos como auxiliar, né? Mas é uma profissão que ela vem substituindo, né? Claro. Para substituir o auxiliar, Evoluindo, mudando, com uma né? formação um pouquinho mais completa, né? Uhum. Do que o auxiliar. Interessante. Então, o motivo pelo qual, a minha próxima pergunta era o motivo pelo qual você veio para Ijuí, foi trabalho, então. Trabalho. Foi o motivo do Para trabalho. a colmeia do trabalho, né? Isso. Tinha... A colmeia do trabalho chama o pessoal para... Que bom que tem sido assim em Juí nos últimos anos aí, né? Nem sempre foi assim, teve períodos áureos de Juí como colmeia do trabalho, depois teve períodos, acho que foi meio geral, acho, né? Não só a nível estadual, mas talvez nacional, de crises de emprego, mas nos últimos anos Juí tem voltado a ser, né? Colmeia do trabalho, né? E principalmente na questão da saúde, né? Isso, Juí é um polo. Então a questão da saúde aqui em Juí é muito forte, né? Não é só a gente tem 3 hospitais, né? São a rede pública, porte, né? Clínicas, né? Então ela é uma referência para muitos municípios. Para a região, né? Para a região. Então a questão é muito forte, né? Então os profissionais de saúde, né, tem bastante campo de trabalho, né? É vasto o campo, vasto, né? Vasto mesmo. E Juí, ele é um polo regional, é referência tipo no atendimento da região, mas não, é só a região noroeste ou abrange outras? Não, nós temos o Hospital de Clínicas, hoje ele é referência para mais de 220 municípios em algumas áreas, né? Por exemplo, na cardiologia. Sim. Cardiologia, ela passa de 220 municípios, ela atende, o Hospital de Clínicas de Juí hoje ele atende na parte da cardio, desde Uruguaiana, São Borja. Então toda aquela região, ela atende toda essa região, quase um quarto do estado hoje. A referência de cardio é o Hospital de Clínicas, né? É o 4º maior hospital em referência SUS no estado. Sério? O Hospital de Clínicas de Juí ele é muito forte. Referência SUS. Na oncologia também, né? Sim. Então, e assim em várias outras áreas, mas principalmente hoje nessas 2 áreas, tanto na área da cardiologia quanto na área da oncologia. O Hospital de Clínicas de Juí hoje ele é uma potência, né? Medicina nuclear. Sim. Então ele abrange vários outros municípios. Sim. Então Juí é uma referência não só aqui mais do que para o Noroeste Gaúcho, como para as regiões. Para a região. Que bom, que maravilha, né? E Juí, o Hospital de Clínicas é muito interessante a forma com que ele se desenvolveu, né?
Esses tempos, eu tive dando uma pesquisada e uma lida ali quando começou porque antes era a Associação Hospitalar, não sei se é ainda, né? A HCI. E aí como que se desenvolveu o projeto inicial com o pessoal, os que desenvolveram, né? Foram o deputado Darcísio Peron, e tal, que encabeçou os projetos, né? Bem interessante como se desenvolveu e hoje o que se tornou, né? Foi um projeto, dá para se dizer, visionário, né? E a saúde, há um investimento muito forte e a modernização da saúde, né? Sim, também. Então ela requer isso. Se tu não acompanhar as tendências, não acompanhar o que vem de mais, tipo, medicina nuclear que o Hospital de Clínicas tem hoje, né? Então vai acompanhando. Agora estão atrás da habilitação e buscando o Hospital da Oncologia Infantil, né? Que é extremamente importante. Necessário, porque não é, né? a gente fala em oncologia infantil, mas não é só isso. Né? Traz outras várias coisas, por exemplo, UTI pediátrica, que o Hospital de Clínicas não tem hoje. Então ela abre outras portas. Cirurgião pediátrico. Nós não temos cirurgião pediátrico hoje na cidade. Então não é só o Hospital de Clínicas estar atrás da oncologia pediátrica. É isso, mas ela vem muitas outras coisas. Ela atrai outros profissionais do estado. Olhando para esse foco pediátrico, vamos dizer assim, da pediatria. Sim. Então ela atrai muito mais coisas, né? Sim, então a saúde, ela tem um investimento muito alto. Sim, ela se moderniza, coisa cara, né? Ela se moderniza. Então tem que o hospital ela vem acompanhando essas tendências, ele vem se modernizando, ele vem buscando soluções, né? Nós temos uma direção agora que está mostrando um trabalho muito sério, muito competente. Verdade. Então isso fortalece não só o hospital, fortalece a cidade, né? Porque hoje o Hospital de Clínicas ele é uma referência para Ijuí. E ele mostra também a força de Ijuí, então ele leva o nome de Ijuí. Exato, então, coloca no mapa, né? Exatamente. E sem falar nós, né, a população, né, que tem, se eu posso usar essa palavra, a comodidade de ter um atendimento local, né, no caso de alguma coisa específica na área da pediatria, pais e, né, famílias que precisam ter que se deslocar, se torna muito mais difícil, custoso, Sim. todo aquele, né? Hoje a referência é Passo Fundo, a maioria dos casos, alguns casos Santa Maria também, ou Porto Alegre, né? Então evita os deslocamentos, né? Evita ter que ficar em outra cidade. Então, com certeza ajuda bastante. Muito interessante. O que te levou para a área da saúde? Foi ocasional? Foi uma oportunidade? Ou você já tinha assim um olhar interessante que se interessava por esse trabalho? Eu vou puxar um pouquinho da história da enfermagem, então, né? A história da enfermagem, ela eu entendo como um propósito. Sim. Porque ela nasce lá. Eu também vejo assim. Nasce lá como Florence Nightingale, lá na guerra, cuidando dos feridos de guerra, né? Vem na própria profissão, né? Vem como símbolo uma lâmpada, uma lamparina, né? Então não é uma profissão qualquer. Sim. Então eu vejo como um propósito, é um dom, uma vocação, não uma é coisa. Ela, apesar dela estar muito profissionalizada Sim, hoje, claro, né, extremamente profissional, ela precisa um dom. E a gente vê, e é claro assim nos profissionais que têm esse dom, que têm esse propósito, dos profissionais que são simplesmente profissionais. Sim. Então a gente vê a diferença. Então eu vejo a enfermagem como um propósito, como um dom, né? E eu me sinto que Deus me usa nesse propósito. Né, nesse propósito da área da saúde, né, da enfermagem. Ela foi através da enfermagem que ela me abriu as portas, né, para Deus me usar no propósito que Deus já tinha, né, para minha vida. Claro. Então eu vejo a enfermagem como um dom, como um propósito, né, de ajudar as pessoas, de se colocar no lugar das pessoas, do cuidado, da empatia, né, do respeito com o ser humano, do respeito com a vida mesmo. Sim. Né, de poder estar fazendo algo pelo outro, né? É um amor. Pelo amor, próximo, né? Ela nasceu disso, né? Sim. Tanto que era antigamente, o próprio Hospital de Clínicas, eu não cheguei a pegar, mas a gente via, né, que era a questão das freiras que cuidavam, então tinha uma ligação com a igreja, principalmente com a igreja católica na época, então ela sempre teve uma ligação espiritual também. Pelo lado do propósito do cuidar, do amor ao próximo. Então, tá muito ligado a essas coisas, né? Muito ligado mesmo. Então, a área da saúde, da enfermagem, da medicina, essas outras profissões em gerais da saúde,
e elas estão ligadas a um propósito, e os profissionais que têm esse propósito, têm esse chamado. É uma vocação. É uma vocação. É uma vocação. É um chamado. Pois é, eu acredito também, porque eu conheço algumas pessoas que fizeram o curso, tanto técnico quanto até a graduação, e não desenvolvem hoje, não estão na área porque disseram que não conseguiram, tal, não era exatamente aquilo. Então é isso, tipo, foi feito olhando de uma maneira, mas quando chegou lá era outra. Então quem não tem essa vocação, né, se depara com uma realidade muito complexa que é, né, e não consegue desenvolver, né. Sim, a gente tem vários profissionais assim, né? E tem profissionais que às vezes desistem na metade do curso também, Pois né? é. Nem chegam a se Nem formar. chega a se formar. Vê que não tem o dom, né? O Sim. dom de cuidar, o dom para isso, então acabam desistindo lá na metade do curso. Mas eu digo, é muito nítido, né? Sim. O profissional que tem esse chamado para cuidar das pessoas do que quem não tem, que vai ser pro simples acredito. profissionalismo. Antigamente ela foi mais vocação ainda, porque ela tinha um salário extremamente baixo, né? Sim. Muito Não difícil, tinha nada que nada atraía. que atrair. Hoje ela já tem um piso, então ela já Sim. tem apesar de alguns locais não estar aplicando, mas ela já tem um piso, a enfermagem agora no último ano do governo Bolsonaro, que foi instituído o piso da enfermagem, ainda com valor baixo, hoje ela tem um piso, Pois é. não ainda tão atrativo, mas ela tem. Então, antigamente era mais ainda, né? Era mais dom e mais vocação ainda, porque fosse olhar para o lado financeiro, ela não atraía. Não era convidativo. Não. Só era por pura empatia, amor mesmo e uma vocação, né? Continua sendo, é claro que hoje se faz necessário todo esse aparato, né? Da profissionalização e da valorização, né? Na pandemia, não é que surgiu o valor na pandemia ficou evidente a importância, né? A pena, claro que existe, eu acredito, existe muitos fatores que contribuem para que seja difícil das instituições, eu não sei, aderir esse piso, ou já, não sei, estou falando leigo aqui nesse assunto, né? Não sei o motivo pelo qual as instituições parece que se relutam em aderir, né? Existem vários fatores, aqui não estamos discutindo o caso, mas a importância desse trabalho, né? A importância do trabalho de enfermagem, a importância na pandemia ficou muito evidente. E aí, como era o assunto do momento, né? Sim. Ficou muito popular. E deu mas parece que agora o pessoal começa a esquecer, né? Da importância desse trabalho. O trabalho da enfermagem, em geral, hoje ele é mais de 70% de um hospital são profissionais de enfermagem. Então, a gente entende também esse lado financeiro porque ele impacta muito, né? Então, a maioria dos profissionais hoje, né, são da área da enfermagem. Então, o impacto financeiro ele é alto, grande. É muito grande. Mas ficou muito evidente na pandemia, né, quando veio os profissionais que estavam na linha de frente, né, muitos profissionais. E acontece até hoje, né, perderam suas vidas ali cuidando da vida dos outros, né, enquanto as outras profissões elas estavam em casa, né, a enfermagem não teve essa opção, não teve mesmo. Não teve opção. E tivemos vários colegas que acabaram perdendo suas vidas ali, cuidando da vida dos outros, né? Se importando com a vida dos outros, sacrificando as suas próprias vidas. Cuidando dos outros. Ficou muito evidente isso, muito mesmo. Nossa realidade, né? E como que você classifica o sistema municipal de saúde hoje no município? Tu já falou alguma coisa sobre isso, mas falar da questão municipal, né? Da saúde, né? Como que você classifica? Bom, mais ou menos, ruim? Nós temos uma saúde pública muito boa, né? Nós somos, falando um pouquinho mais da rede básica hoje, né? Do ambulatório, hoje nós temos 22 equipes de saúde da família. Os programas do Ministério da Saúde, eles dão uma orientação, né? Que cada ambulatório ele deve atender em torno de 4.000 pessoas. Então hoje nós temos cobertura completa, 100% na cidade hoje ela é coberta pela atenção primária, pelos ambulatórios que tem. Então nós temos ambulatório suficiente para atender toda a cidade.
Então são 22 ambulatórios, né? A gente tem hoje praticamente 2 médicos em todos os ambulatórios, enfermagem, nutricionista. Temos as farmácias distritais, hoje que são localizadas, nem todos os ambulatórios a gente tem farmácia, até porque ele exige, hoje a lei das farmácias, ela exige um farmacêutico para dispensar medicamento, orientar, consulta farmacêutica, então a gente não tem profissionais hoje farmacêuticos para ter farmácia em todos os ambulatórios, mas a gente tem hoje 5 farmácias distritais. 5? Na Secretaria de Saúde, em diagonal à Secretaria de Saúde a gente tem a farmácia especializada, temos a farmácia no Herval, a farmácia no Pindorama, que agora ele está sendo construída uma unidade nova, aquele no Pindorama, ele está lá no Parque da Pedreira, no Tomé. É para ter uma outra, a gente tem uma farmácia na Penha, farmácia distrital na Penha, uma no Modelo e uma no Meio Rural, ambulatório no Meio Rural lá em diagonal. Distribuído. Farmácia distrital. E temos a farmácia na UPA também, sim, né, que a UPA faz dispensação para a UPA ali dos medicamentos. Temos os CAPs, né, temos o CAPs adulto, CAPs infantil, temos a UPA, temos as vigilância. Então ela é a nossa rede pública do município, né? Temos a policlínica, onde a gente tem as especialidades pediátricas, pequenas cirurgias, temos o CEL, que atende as especialidades odontológicas, saúde da mulher. Então o município de Ijuí, ele é bem completo, né? Nós temos uma das melhores saúdes do país, e os números mostram, né? Os nossos índices de cobertura, de atenção básica, de pré-natal, nós fomos o 9º melhor pré-natal do país. Então, nossas gestantes, nós temos o menor índice de mortalidade infantil do Rio Grande do Sul. O Estado pactou, na última pactuação deles, 12, o índice era 12 de mortalidade infantil. Tá? Cada 1000 nascimentos, o Estado, nascimento de recém-nascido, o Estado poderia ter um número até 12, era o que foram pactuado, era aceitável, né? O município de Juiz ficou em 4. Nossa, então bem baixo. Bem baixo mesmo, o que é muito bom, né? É bom, né? Imagina. Então, quando se falam de saúde, pegam alguma coisa pontual para falar da saúde, né? Se tu quer, tu vai procurar, tu vai encontrar. Num universo onde é atendido mais de 1000 consultas médicas dia. Hoje no município. No município, passa de 1000 consultas médicas dias, mais 600, 800 consultas de enfermagem. Nossa rede, só na nossa rede básica, hoje ela passa em torno de 2.000 pessoas por dia. Então, se tu vai encontrar de tudo. Sim, então, se tu quiser pegar uma coisa espontânea ou esporádica, né, tu vai encontrar todas as situações ali no meio. Ele não tá redondinho, perfeito, né? Não, então se tu pegar no global, no macro, né, não tem como contestar o que a gente tem de resultado, de número, de cobertura, de atendimento, de porta de entrada, de facilidade de acesso. Não tenho acesso à saúde. Não existe, não tem acesso à saúde. Tu tem os postos de saúde. Em Ijuí não tem isso. Né? Tu tem o Corujão, quando os postos de saúde não estão em horário fechado. Hoje a gente tem o Corujão, que foi uma outra opção que a gente deu aqui na Secretaria de Saúde, né, que ele está funcionando durante a semana, das 17 até as 20 horas, já para dar uma desafogada na UPA, final de semana das 13 às 19 horas. Temos mais a UPA, mais SAMU, mais as portas de entrada de hospital. Então, as portas em relação à saúde, as pessoas têm acesso à saúde. Elas estão abertas. Elas estão abertas. Tem problema? Claro que tem problema. Ter, né? Numa cidade com quase 100.000 pessoas, num universo que atende mais de 1000 consultas por dia, claro que alguém vai dar problema, né? Claro. Às vezes um profissional não tratou adequadamente o paciente, às vezes o paciente também não foi atendido conforme gostaria. Então sempre tem algum atrito no universo tão grande assim. Mas no geral, né, indo para os números, os números não tem como tu contestar, né? Nós temos uma saúde muito boa, né? Os nossos números provam isso, né? Pois é, que não sabia desse, era o 9º em saúde pública, municipal. No governo, a política, todo o governo federal, o Ministério da Saúde, ele institui um tipo de política para atenção básica. Sim. Né? No governo anterior, o governo Bolsonaro, nós tínhamos 7 indicadores
obrigatórios. Uhum. É indicador de pré-natal. Então, toda gestante ela tinha que ter no mínimo 6 consultas pré-natal durante seu período de gestação. Tinha que ter exame de sífilis, HIV, os exames de gestante todos em dia. Tinha que ter a cobertura vacinal completa. Teria que fazer uma consulta odontológica durante seu período de gestação. Entravam uns outros que não vinha através da gestante, mas que era um exame de hemoglobina glicada para todos os pacientes que eram diabéticos a cada 6 meses. A aferição da pressão arterial também, no mínimo a cada 6 meses, uma aferição de pressão arterial. Então, tudo isso era monitorado. Tinha vários indicadores de qualidade específicas, né, para cada caso. E isso, com certeza, quando tem indicadores específicos, né, as equipes correram muito atrás disso. Imagina, né? Para incentivo. Trazer essa informação, nós né? acompanhávamos tudo isso. Então, esses indicadores de qualidade foram extremamente importantes para chegar também a esses números que a gente chegou. Tem hoje. Nós corremos muito atrás. As equipes foram guerreiras, assim, correndo muito atrás para alcançar, porque hoje a gente tem um sistema próprio do município, então hoje a gente consegue monitorar quantas gestantes, quantos diabéticos, quantos hipertensos a gente tem, aquele que não vai lá fazer o seu exame, então a equipe ia atrás, fazia busca ativa. Tem o pessoal que faz o trabalho de rua, que são as agentes de saúde, né? Muito importante, né? Muito importante, a gente qualificou bastante o agente de saúde, né? Teve a formação técnica do agente de saúde. Hoje eles podem ver que anteriormente eles faziam a visita de orientação, né? Hoje eles podem verificar a pressão arterial, fazer o teste de glicose, medir a oxigenação do sangue. Então a visita deles ficou mais qualificada. Também a gente monitora as visitas hoje, né? A gente tem um GPS que a gente faz o acompanhamento, né, online, mesmo acompanhando o número hoje de com visitas, tanta tecnologia, né? Acompanhando o número de visitas, então qualificou muito o trabalho do nosso agente de saúde. Então ninguém faz nada sozinho na saúde, né? Precisa do agente, precisa do técnico, do recepcionista, do enfermeiro, do médico, do nutricionista, do farmacêutico, né? Para que um paciente seja atendido, tem toda uma cadeia, né? Toda uma cadeia. Precisa funcionar. Algo interessante, te interrompendo aqui, mas algo interessante eu tive próximo nos últimos anos aí de um posto de saúde próximo da minha casa, quando meu pai, que estava doente, então a gente estava sempre por ali, e aí eu via a movimentação, e ali no balcão eu via elas usando um caderno normal, e elas procuravam ali as anotações, e às vezes deixavam aberto e eu ficava olhando uma espécie de um histórico, sei lá, um prontuário, né, escrito à mão, a caneta, assim, ó, descrevendo a gestante, o endereço, como que estava, e eu dizendo, veja só, né, a importância desse trabalho lá, né, de coletar informação, trazer informação, para que seja desenvolvido tudo um trabalho, né. Eu fiquei, porque quando você não se utiliza desse serviço, você, né, não conhece, ignora certos aspectos, né? Mas eu achei muito interessante, é um trabalho de formiguinha, né? Casa a casa. No caso do meu pai, o acompanhamento também, como ele era idoso, ele não precisava ir no postinho lá para agendamento, nada, nem para consulta médico, ultimamente vinha atendido em casa, né? Um acesso muito interessante. Eu achei isso muito interessante, né? Eu não sei se em todos os lugares do Brasil tem isso, né? Acredito que não, né? Pelo que a gente vê, né? Dessa forma, né? Não, nem todos, né? Poucos municípios que hoje têm cobertura 100% de atenção básica, né? Os municípios não conseguem, muitas vezes a maioria por falta de profissionais. Nós tínhamos isso também no passado. E às vezes não era nem por culpa da gestão, é porque faltava profissionais mesmo, né? Só que hoje com o aumento dos cursos de medicina, aumentou. Hoje nós temos currículos de médicos que estão aguardando porta de entrada de trabalho, né? Antigamente, quando aparecia um médico, corria atrás, né, para ir buscar, porque estava sempre faltando. Então hoje já tem banca de espera para entrar. Então essa própria formação médica, hoje o curso de medicina aqui na Unigvi também melhorou bastante aqui. Nós já temos os primeiros formados. Então melhorou bastante, né, para o município ter mais quantidade desses profissionais também. Claro. Isso facilita, mas não é uma realidade do Brasil. Não é, né? É uma pelo realidade. Que a gente vê, eu não saio muito, longe, mas pelo que tu vê, assim, na televisão, tu já vê que já não é uma realidade nacional, né? Não é uma realidade. Os municípios menores do que Gina sofrem mais ainda, né? Porque os médicos têm mais
É um campo Sim. ainda, né? Tem muito campo de trabalho para medicina, mas ela, né? E Juí hoje a gente tá Bem está bem servido. servido, né? A gente está resolvendo um problema que nós tínhamos graças às formações. Que bom, né? Você já tinha um interesse na vida pública? Tu já lançava olhares assim ao serviço público antes, lá no início, ou quando tu fez o curso técnico, ou antes disso? Ou foi algo que tu foi indo quando vê tu estava dentro? Na vida pública, na questão de trabalho, eu logo fiz o concurso, Sim, né? Então, como servidor público, sim, né? A gente sempre sonhava em passar um concurso público, sim, né? Já era do radar. Já era do radar tu fazer um concurso público, né? Para tu ter mais estabilidade, aquela coisa, sim, né? De concurso público. Mas a política eu nunca imaginei, nunca pensei na minha cabeça, assim, né? Tava fora de radar. Né, eu tinha outros planos. Como eu estava trabalhando como técnico, eu fui fazer faculdade de enfermagem. Eu me formei ano retrasado em enfermagem, a graduação em enfermagem. Eu fui fazer a faculdade de enfermagem para trabalhar, para seguir nessa área da enfermagem. Sim. Né, fazer o campo da enfermagem, ela tem muito vasto. Então, hospital, SAMU, eu já tinha bastante experiência nesse campo da prática, da assistência frente a frente, ali, do lado do leito do paciente. Eu estava fazendo enfermagem mais para uma área mais administrativa, que hoje tem auditoria, regulação, essa outra parte já me atraía. De gestão de enfermagem, né? Essa parte já me atraía mais. Então eu fui fazer enfermagem para ir para esse lado. Mas aí, no início do governo André, eu já estava na Secretaria de Saúde na regulação da Secretaria de Saúde no governo anterior. Mas no início do governo André, mas eu continuava trabalhando no hospital da Unimed. No início do governo André, ele me convidou para essa função que eu estou hoje, que é a função de gestão da Secretaria de Saúde, que daí não envolvia mais só a regulação. Eu cuidava das emendas parlamentares, a gestão de processos da Secretaria de Saúde. Fazia dos sistemas do governo, tem vários sistemas do governo, indicadores, plano municipal de saúde, a programação anual de saúde, toda a parte legal da Secretaria de Saúde, de DigiSUS, toda a parte Investe SUS, são programas, tem muitos programas. Não é a secretaria, o serviço público é bastante burocrático. Sim, claro. Muito mesmo. Então a gente não só trabalha aqui, mas a gente tem que prestar essa conta também ao governo, e o governo paga a conta, o governo paga a justificar. Conta, tanto o governo estadual quanto o federal. Então, quando o André me convidou para fazer essa outra parte, né, que eu não fazia essa outra parte que não estava na minha função. Aí eu digo, não, para mim fazer essa outra parte eu tinha que me desligar do hospital. Então foi no ano que o André assumiu, em janeiro. Eu disse, não preciso dar o aviso lá no hospital, né? Eram 15 anos de hospital, não tem como tu virar as costas de um dia para o outro, né? Mas como eu estava fazendo faculdade, eu já tinha isso previsto para mim. Era o que eu queria, né? Seguir uma outra linha. Eu disse, não, vou dar meu aviso. Então dei o aviso no hospital da Unimed do meu trabalho, para assumir essa função que eu venho exercendo na Secretaria de Saúde. Então, essa outra função da Secretaria de Saúde, ela me deu o conhecimento dessa outra parte. Da parte administrativa. Da parte administrativa. Prática. Da parte da política daí. Da política, claro, porque está muito ligado, né? Muito ligado, né? A parte de projetos, é a parte que tu fica acompanhando as emendas parlamentares, que tu fica tentando buscar recurso, que tu cuida da parte de faturamento, que tu vê que a parte... Porque a gente tá muito ligado à parte técnica, que às vezes a gente não se importa. Não é que não se importa, a gente não vê. Tu foca ali, não tá... Mas tu tem que... Para funcionar essa parte prática, tem que ter uma estrutura por trás. Claro. Tanto administrativa quanto financeira. E que impactam muito, às vezes, muito mais do que na parte prática lá na ponta. É meio que o que liga a parte operacional ali, a prática, né? E o governo lá, né? Exatamente, é essa parte. Exatamente. Então, como eu fui fazer essa parte nesses últimos... Vai fazer 4 anos que eu faço, eu comecei a tomar conhecimento do mundo político, das área leis, das portarias, do sistema, né, observar de onde vinha cada recurso, de que forma era usado, e a gente
fazendo tudo na prática mesmo, né? A gente fez todo o plano municipal de saúde, a gente ajudou a desenvolver. Então a gente foi tomando conhecimento e foi verificando que através da política é possível também tu impactar muito na vida das pessoas, né? E eu tenho vários exemplos práticos disso, né? Por exemplo, um exemplo que a gente impactou muito assim na vida das pessoas aqui em Juiera. Para ti, anos anteriores, para ti conseguir autorizar um exame de sangue, às vezes tu tinha que amanhecer lá na fila do posto ou pagar alguém para posar. Tinha várias pessoas que tinham como profissão para amanhecer na fila do posto para receber um dinheiro para guardar o lugar na fila para outro dia, né? Para autorizar exames, porque era um cota de exames laboratoriais no início do mês, terminava as cotas, os pacientes ficavam sem autorizar exames. Tinham que posar, muitas vezes amanheciam, pegavam a sua cadeirinha como se fosse hoje para outro dia de manhã conseguir autorizar o seu exame. Então nós fomos reorganizando isso para não ter mais isso. Para não ter mais isso. Então eu vi que através da gestão a gente impactou na vida de uma cidade toda. Sim. Não era na parte prática que tu ia lá e impactava na vida de um hoje, de outro amanhã. Então a gente conseguiu reorganizar isso. E isso é governo. Né? Isso é gestão. Sim. Então nós conseguimos reorganizar isso hoje para nós. Claro que foi um trabalho longo, um processo muito longo. Para nós chegarmos hoje com o paciente consultando com o médico no posto e o exame sair autorizado automaticamente na hora. Isso era inimaginável tu pegar anos anteriores. E ainda é para cotas, como que ficou? Ainda continua? Não temos mais. Não temos mais. Nós começamos... E por que existia cota antes? Porque nós começamos... É uma caminhada, né? Nós temos muito... É engraçado que os outros municípios, nós temos vários municípios da região que hoje eles sabem que a gente faz assim, mas eles não conseguem fazer assim e eles querem vir aprender como a gente fez. Claro, copiar um modelo. Copiar um modelo. Nós tivemos Carazinho, Catuípe, Santo Ângelo, várias cidades ao redor. Como vocês fizeram para chegar nisso hoje? E a gente vai explicando que é muito trabalho, que é uso de protocolo, melhorar fluxo, que é controle. Aqui tem que rever uma série de questões que quando chega lá no final eles já desistiram de fazer. Sim, claro. Porque é tão trabalhoso para tu chegar onde a gente chegou hoje que o pessoal acha que tem alguma forma mágica, né? Que não é mágica, é muito trabalho, né? Então a gente começou a regular os exames, né? Nós revimos a nossa lista de exames. Claro. Eu imagino para chegar num resultado complexo né? Então hoje a gente... E aí não foi só nos exames laboratoriais, né? Nos demais exames a gente também hoje, tipo, ressonância, tomografia. Se for uma solicitação que for um pedido médico que for prioritário, a gente tem liberação hoje numa semana no máximo. Se for eletivo, 45 dias, no máximo 2 meses. Tu pegava uma tomografia, uma ressonância, quando eu entrei na Secretaria de Saúde, era 1 ano e meio, 2 anos. Então a gente veio reduzindo. Então eu vi que a gestão... através de uma gestão, através da política, ela foi possível impactar muito também na vida das pessoas e impacta mais abrangente o impacto. Mais abrangente não ali o pessoal, né? O pessoal ali, né? Então isso começou a me dar o despertamento do conhecimento desse lado político, né? Mas mesmo conhecendo, não tinha isso como projeto de vida ou pretensão, né? Aí no último ano, só que a saúde, ela sempre teve, a Secretaria de Saúde, ela sempre teve o seu candidato, né? Pois é, sempre. Sempre teve, e sempre foi o secretário de saúde. Alguém. Sempre elegeu alguém. E sempre foi o secretário de saúde, né? E o nosso secretário, ele não tinha esse interesse, essa pretensão, né? E aí, então, no último ano ali de governo, nesse ano mesmo, ali em dezembro, né, eu recebi o primeiro... Eu nunca fui filiado a partido também. Sim, eu não era filiado a nenhum partido político, né? Eu fazia esse trabalho como servidor mesmo. Aí, no final do governo, no final desse ano passado, ali em dezembro, o André e o secretário vieram com essa proposta, né? O que tu pensa, né? O que tu quer fazer? Nós queremos que tu seja o nosso... Lançar um candidato. Lançar um candidato aqui da saúde, né? E aí eu comecei a avaliar, comecei a pensar. Eu disse, olha, eu vou sair de férias em janeiro. Quando eu voltar das férias, eu dou resposta. Né?
Aí saí de férias em janeiro, aí nós estávamos num processo também no meio do... A minha esposa estava tentando engravidar do nosso último filho, agora que é o Augusto. Aí nós estávamos num processo bem difícil para essa gestação. E aí nas férias ali em fevereiro deu certo, então né, a gente ficou sabendo que nós estávamos esperando um outro filho, então veio um momento diferente na vida também, mais alegre, assim, mais feliz. E aí a gente voltou e eu disse, não, vamos encarar esse desafio. Encarar esse desafio. E aí eu me filiei ao PP, então nos últimos dias ali, no limite pra se candidatar, né, que tinha que ser até o dia 6 de março, tipo, eu me filiei dia 3 de março no limite, que tinha um tempo legal, né, para se candidatar. Então ali, a partir dali que a gente começou com outra visão, já se programar para ter desincompatibilizado a função. 3 meses antes das eleições, né? Eu tinha que sair fora da minha função pública, né? Então, a partir dali que eu comecei a me organizar na vida, assim, para tomar um pouco mais de conhecimento da política também. Mas nunca foi, né? Aconteceu, né? Deus tinha isso. Então, foi assim que tu foi migrando aos poucos. Migrando aos poucos. Fui pegando conhecimento, né? E depois foi migrando. Foi percebendo, foi abrindo o leque, foi... Então, antes tu trabalhava na Secretaria de Saúde porque tu era concursado no município. Perfeitamente. Aí tu foi trabalhar na Secretaria de Saúde, e daí de lá... Mas daí eu fui trabalhar na Secretaria de Saúde concursado, mas numa função de gestão, que foi no início do governo Andrei. Uma função gratificada que eles chamam. Sim, entendi. E aí que eu comecei a tomar esse outro lado, nesse outro parte da questão legal, da questão política também, saúde, da Secretaria de Saúde. Sim. Então foi assim. E sobre o processo eleitoral, como foi? O que isso te impressionou alguma coisa? O que te marcou no processo eleitoral, nas eleições ali, né? Como que foi para ti? O que isso te impactou, positivo, negativamente? O que tu traz de lição para a vida dessa experiência como candidato? Olha, é uma experiência que ela vale, acho que por muitos anos. É muito diferente. É um mundo que eu comecei a conhecer a parte prática, parte técnica ali dos projetos, dos processos, de emenda parlamentar, de fazer contato com deputados, com assessores, mas não tinha a parte do conhecimento político de rua, da política de fazer campanha, né? Eu fui me organizando assim, como eu decidi me candidatar, como me filiei, então 3 meses antes das eleições, dia 6 de julho, eu saí da função que eu estava para concorrer. A partir dali, só que eu gosto de fazer as coisas bem organizadas. Comecei a me organizar. Então, a partir dali, eu fui atrás de um amigo meu que trabalhava com rede social, fui atrás outro que trabalhava com a parte de design gráfico, e conheci... a política hoje, ela tá, né, tem esse braço nas redes sociais muito forte, né? Muito forte. Aí conheci um outro amigo também que me indicaram que já tinha um pouco do conhecimento político, da expertise política, que já era assessor de um deputado também, para me orientar na questão política que eu não tinha essa experiência. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Aí ele veio para me orientar também. Então eu formei uma equipe. Né? Daí a gente começamos a trabalhar também a questão de propostas, questão de reorganizar o que a gente vai apresentar, né? Que linha a gente proposta de campanha, organizar a questão do material. Então comecei a tomar conhecimento desse lado político e ver e comecei a perceber que o lado político ele é extremamente profissional também. Tipo, acredito. Apesar de eu ser não ter esse conhecimento, mas se tu quiser fazer uma política, uma campanha boa, tu tem que profissionalizar. Tu vai ter que procurar se
Se inteirar do assunto. Se inteirar do assunto, expertise, né? Tu tem que fazer minha campanha foi bem profissional. Uhum. A gente já tinha... Tu acha que isso ajudou? Isso foi um dos fatores predeterminantes, não? Foi também, mas eu tenho assim na questão da minha vida. Eu gosto das coisas bem organizadas. Não gosto de fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então a gente pode fazer uma coisa simples, mas tem que ser bem organizadinho. Tipo, de que forma nós vamos fazer. Então eu tinha um colega que cuidava que fazia meus vídeos. Eu tinha um amigo meu que cuidava das minhas redes sociais, né? Tinha um amigo meu que fazia o meu design gráfico e tinha o meu colega o coordenador de campanha. Ali foi o nosso pontapé inicial, né? Daí a gente, claro, né? Depois que a gente se organizamos assim, né? Aí quando veio a parte de material, de fazer de campanha mesmo, então a gente já estava organizado ali quando iniciou, nós já tínhamos mapeado o que a gente queria, de que forma a gente ia apresentar. Então a gente a gente se organizou antes, então nós somos os primeiros a ter material pronto, porque nós já tínhamos organizado. Gravado vídeos, feito todas aquelas coisas para... Deixado tudo prontinho para as redes sociais. E aí antes ainda de iniciar a campanha, esse meu amigo que eu conheci que coordenou minha campanha, ele é assessor na região, ele trabalhou na campanha anterior do Andrei, né, do Andrei. Hoje ele é assessor dos Kovac da região, dos deputados Kovac. Então os deputados eles têm um mapeamento, né, da região. Eles já tinham conhecimento político. Então ele me ajudou bastante, né? Ele tinha essa expertise de material, de organização, coisas que eu não tinha. Estava navegando. Agora. Aí quando nós iniciamos a campanha com material de rua, de fazer as visitas, a gente viu que tinha uma aceitação, ela era muito boa. Muito grande. Quando eu me descompatibilizei assim da secretaria, eu já tinha uma perspectiva minha, né? Assim como 127 candidatos tinham. Sim, claro. Tu não acha que tu vai se eleger, tu não vai se candidata, né? Então não era só eu. Não acredita, né? Então eu me candidatei imaginando que eu tinha uma chance de se eleger, né? Porque a gente já tinha um trabalho há longos anos na saúde, não era só da Secretaria de Saúde. Tipo, tinha 15 anos no Hospital da Unimed, tinha trabalhado no SAMU. A gente tinha muita conexão com os hospitais também, com o Bom Pastor, com o Hospital de Clínicas. Como a gente faz esse trabalho, tipo, eu tô quase toda semana nos hospitais, com as clínicas, então tinha uma conexão muito grande com a saúde. Então já cria uma perspectiva boa. Claro. Né, para te se eleger, atendia bastante paciente, então tinha uma perspectiva bem boa de me eleger. Mas quando a gente começou assim, a gente viu uma aceitação muito bacana. Popular, assim. Daí uma aceitação já do povo. Como a gente foi os primeiros a ter material, a gente já fez, logo que iniciou a campanha legal, foi o dia 16 de agosto, eu acho que legalmente poderia iniciar a campanha. Eu já fiz, a gente já tinha os adesivos Perfurite pronto, né? Então, no primeiro dia de campanha, eu não tinha, meu recurso financeiro era bem limitado para a campanha, não tinha comitê, não tinha gente pago para trabalhar em rua. Foi dos amigos mesmo. Então, foi o pessoal que se engajou. Então, quando eu tinha no primeiro dia de campanha, que eu coloquei no meu Instagram lá, hoje a gente vai fazer um adesivaço aqui em casa de carro. Tipo, no primeiro dia foi quase 100 pessoas, foi quase 100 carros. Tipo, foi uma arrancada, assim, impressionante, né? Foi uma onda, assim. Foi um susto, assim, em todo mundo. Até eu me assustei, né? De tanto engajamento natural. Aí, então, ali a gente viu que a gente deu uma arrancada, assim, muito forte. No primeiro dia. Vamos focar porque... Só que tinha mais 45 dias, então a gente precisava ir mantendo aquilo e melhorando. Manter e agregar. Mas a gente foi mantendo e foi agregando mais pessoas. E aí começou, ali 15 dias antes, já começou a sair pesquisas, né? Pesquisas... Sim. Que o pessoal aí, dos partidos aí fazia. E essas pesquisas já começavam a me apontar como bem votado, assim, forte candidato. Como um forte candidato, né? Já nos primeiras colocações. E aí a gente acompanhando e, claro, fazendo muita visita, o trabalho ele é intenso, né?
Mas as visitas eram muito boas também, as nossas visitas. E precisa dessa parte, né, de se aproximar do povo, falar, sim, né? Sim. É importante, né? Sim, a gente conhecia às vezes a Secretaria de Saúde em algum outro lugar, mas não sabia onde a pessoa morava. Sim. Né? E aí tu vai conhecer a realidade, tu vai ouvir as pessoas. Foi muito bacana também essa parte. Tu sabendo onde a pessoa mora, tu conhecer a realidade traz uma outra percepção também. Com certeza. É muito importante. Com certeza. Importante até para depois do exercício do mandato, né? Aí na terça-feira antes das eleições ali saiu uma última pesquisa, acho que foi do MDB, né? E o MDB me avisou, né? Ó, tu está em primeiro e bem na frente de todo mundo, né? Na terça-feira antes das eleições. Mas eu estando em primeiro bem na frente de todo mundo, eu imaginei assim, fazendo bastante, assim. Perspectiva positiva? Positiva, eu imaginava, meu Deus, nós vamos ir bem, então. Já comecei a imaginar algo maior. Sim. Comecei a imaginar, assim, 3.000 votos. Uma perspectiva bem boa. Mas foi eu acho que os últimos, ali quando o pessoal decidiu mesmo, nos últimos dias, assim, tipo, veio uma onda muito positiva. E as pessoas, assim, olha... Quantos votos foi no total? Foram 3.999 votos. Quase 4.000. E foi muito engraçado porque eu tive vários, mas assim, ó, mais de 20 histórias de pessoas que não conseguiram votar porque uma estava doente, eu tinha uma amiga que estava internada, outro teve que viajar, outro não chegou a tempo. Você não passava de 4.000, talvez. Mas várias histórias, né? Sim, bem legais, assim, quanto, não consegui votar por tal motivo, outro carro estragou. Eu imagino, né? No dia da eleição acontece muita coisa, né? Não cheguei a tempo de viagem, então, várias histórias assim, né? Do pessoal dizendo, tu não chegou aos 4.000. Eu não consegui votar. Muito interessante. Não consegui votar e tu não chegou nos 4.000. Disse, não, mas era isso, né, que Deus tinha determinado já, né? Então, não foi nem pela tua escolha, né? Foi porque Deus já tinha escrito essa história. Então, foi muito bacana. Conte para nós como que foi o teu processo de conversão. Vamos mudar agora. Estamos nos encaminhando para o final. E eu quero ouvir isso e com certeza... as pessoas vão querer ouvir como que foi, o que aconteceu, enfim, você ter aceitado Jesus, como que foi esse processo? Eu era colega da minha esposa no curso de enfermagem, mas minha esposa ela era da igreja, já era de né? família já era da família cristã, evangélica, lá de Palmeiras das Missões. Se criou em família cristã, evangélica aqui em Juí. Eu era católico, comunhão, crisma, toda aquela coisa. Praticante, né? Católico praticante. Então no curso nós éramos de grupos distintos. Né? Ela tinha o grupinho dela. Dos evangélicos. Nós nem se conversávamos muito em sala de aula, né? Cada um era de um grupo. Sim. Quando a gente foi fazer estágio em Passo Fundo, do curso que a gente começou, fomos em 9, dividir uma casa para o aluguel ficar mais em conta, para todo mundo conseguir pagar, já tinha que pagar curso. Claro. Né, ficava mais fácil, né, para nós morar em outra cidade e fazer o curso, e era um período curto de tempo. Logo que nós chegamos lá em Passo Fundo, o primeiro dia, então, para mim, a Débora, minha colega de curso, ela teve uma crise de choro. E, tipo, a gente tinha 19 anos, então ela estava longe dos pais. Nesses 9 pessoas que foram morar, só tinha eu de menino. Então eu fui, e ela teve aquela crise de choro, mas ela não era minha amiga pessoal. Sim. Mas eu vi que o pessoal era não... Colega. Daí eu fui tentar entender o porquê que ela estava chorando. Porque ela estava chorando, e era um choro... choro, assim, que chamou atenção. Desesperador, assim, profundo. Desesperador, então... Até no primeiro momento eu achei, tá numa cidade longe dos pais, né? Tem aquela coisa de... primeiro impacto. Mas ela se abriu comigo, assim, ela foi me contar que o irmão dela, que morava aqui em Juí, tinha se separado da esposa. Ele morava aqui em Juí, a esposa dele trocou ele por outro, separou da esposa, e o irmão dela, que estava morando aqui em Juí, decidiu de ir embora de Juí para outra cidade, morar. Tudo, tipo, naquele dia que ela estava lá, então ela estava indo de Palmeira para outra cidade e aconteceu aquilo.
Mas para mim, mas eu disse para ela, nada de espantoso. Nada de Tá espantoso. chorando por isso, mas mulher. para! Chorando por Meu irmão é novo, vai arrumar outro. Vida que Né? segue. Vida que segue. Aí ela foi me contar que não, que para ela não era assim. assim. Não era assim. Veja só. Foi Percepção, né, diferente. totalmente diferente. Não, para ela não é assim, não. No casamento é sagrado, né? Tem a bênção de Deus, questão da família. E o choro dela foi tão impactante que aquilo me chamou a atenção. Poxa, isso é real para ela. Tem importância. Tem importância. Valor. Tem valor. É quase como uma morte, alguém que morreu. Exatamente. Isso tanto que me chamou tanta atenção. Não, isso era diferente. Veja só. Era diferente. Daí eu fui tentando acalmar ela. E como ela se abriu para mim me contando, eu comecei, a gente ia junto pro curso, na rua, caminhando. Sim. Eu comecei, me chamou tanta atenção, comecei a ter interesse. E aí eu começava, como colega ali, a gente já começava a conversar, então eu conseguia perguntar para ela todas as coisas que eu tinha de dúvida dos crentes, eu começava a perguntar para ela. Claro. Né, eu lembro até algumas perguntas, por que crente tem que gritar tanto? Para quê? Deus não é surdo, não precisa... Sim. Disse, não, aquelas perguntas básicas. Aquelas perguntas básicas. Né? E ela dizia, não, a gente grita porque a gente é louco por Jesus, né? Porque a gente ama Jesus mesmo. Né? Eu dizia, por que vocês têm que ir tão arrumadinho na igreja? Tudo que eu tinha curiosidade, jovem ali, né? E tive a liberdade de perguntar para ela. E ela me dizia, não, porque a gente vai na casa de Deus, então a gente vai no melhor lugar, a gente tem que ir bem vestido. Então aquilo me chamou muita atenção. Muito mesmo. Daí eu comecei a perguntar tudo que vinha de curiosidade. Fui perguntar. E ela foi me falando de Jesus, me explicando tudo. Foi nesse processo. Falando de Jesus. E falando de Jesus. O que era real para ela. Veja só. O que era real para ela. E aquilo mexeu completamente comigo. Daí eu vim pra gente, como eu morava no interior, ela morava na cidade. Então a gente voltava no final de semana pra ficar em casa. Eu fui lá pros meus pais e ela ia pra cidade. E um dia ela me convidou, vamos num culto. Vamos num culto lá na cidade. Eu fui, e a gente foi num culto, né, lá em Palmeiras das Missões. E aí o culto, parece que o pregador tava pregando, era só pra mim. Então, sempre né, parece. Sim. E aí eu acho que no primeiro culto, assim, eu lembro perfeitamente, né? Já foi impactado. Já foi impactado. Eu já estava convertido e nem sabia. Veja só. Então foi minha esposa que me falou de Jesus, né? Foi ela que me ganhou para Jesus através de uma história triste aqui do irmão dela, que foi real também, né? Aconteceu essa separação. Mas eu senti esse amor tão real, foi real mesmo na vida dela, que observando a verdade que tinha naquilo, né? Claro. Tanto naquele choro dela, quanto na verdade do que ela falava, que foi me impactando, e eu fui conhecendo Jesus através dela. Então foi ela que me ganhou para Jesus. E foi ali que eu me interessei pela igreja, por Jesus, e foi ali que nós começamos a namorar também. Então foi meio junto. Foi tudo meio junto, né? Foi uma... Ganhou você para Jesus e para ela. Vê então, que interessante essa história. E foi ali que a gente começou a namorar, e um tempo depois me batizei, daí a gente casou. Então foi assim que eu me converti, conheci Jesus. Que interessante, e né? fui falar também, minha família católica, praticante. Sim, como foi bem católica, então eu fui o primeiro da minha família a me converter, a conhecer Jesus. Cheguei, tu chega naquele primeiro amor. Sim. Cheguei em casa, falar pra todo mundo. Pro pai, pra mãe, né? É um espanto, não aceitavam. Tá doido. Tá doido. Ficou doido. Fizeram uma lavagem cerebral. Ficou louco. E aí e passou-se o tempo, né? A gente veio morar para Igi. Com o tempo se passando depois, né, eu tinha, apesar de não ter aceitado, eu tinha plantado a semente. Sim. Né, tinha falado, mesmo não entendendo, naquele primeiro amor, não sabendo como abordar, como falar, claro. Mas mesmo nas minhas limitações eu tinha plantado a sementinha, né. E aí meus pais e minhas mães vieram há 10 anos depois se converter também. Viu só? Se batizar. Né. Meu pai, eu perdi ele faz 1 ano e meio. Mas foi
morreu convertido, né? Salvo, né? E minha mãe hoje né? É na igreja, canta no coral. Então, foi uma porta de entrada também para ganhar ganhar a família a Jesus. A obra que Deus faz, né? Extraordinário. Quando é Deus que faz, ela é bem completa mesmo. Sim. Não fica em dúvida aí não, né? Quando é uma ação divina, porque a conversão, que a gente chama de conversão, é um milagre. Porque é uma ação de Deus para o homem, não é do homem para Deus, né? É o Deus que convence o homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça. Então, é o que trabalha nas nossas convicções, mudando a nossa forma de ver e pensar. Então, é um milagre. Então, Deus que trabalha e é uma obra perfeita, né? E maravilhosa. Eliezer, o papo tá bom, tá ótimo. Você já respondeu essa pergunta que eu ia te fazer, que você vê a política e a saúde como um propósito de vida, né? Então é isso. E como cristão, hoje, né, evangélico, né? Vamos ser mais específico, né? A tua experiência com Deus, qual a experiência com Deus mais marcante na tua vida que você... tua vida ou pessoal, ou sei lá, familiar, enfim. A experiência com Deus mais marcante, assim, ela vem muito através do Abner, né, que foi o nosso primeiro filho. A gente, ele era um menino diferente, canhotinho, né, tocava violão, não faltava um culto na igreja, escolinha dominical, aprendendo a cantar os seus hinos, um guri extremamente inteligente, forte, tava com 11 anos, mas era um rapazinho, um rapazinho. A gente perdeu ele num acidente, né, de bicicleta. Ele bateu num caminhão, ficou preso no meio do rodado de um caminhão, bem pertinho de casa, umas 5, 6 quadras de casa. Andando na rua, brincando, né, uma fatalidade. Ninguém teve culpa, nem ele, nem o caminhão. Sim. Uma rua que não tinha quase que impossível acontecer um acidente, porque era uma rua de calçamento, uma rua mais elevada, então não tinha nem como, se quisesse passar rápido. Pela lógica humana, não teria como acontecer. Porque era uma rua, ela era uma rua mais alta do que a rua que o caminhão vinha, então o caminhão quase ela funcionava como um quebra-mola. Então, nem que quisesse passar rápido, nem um carro pequeno não conseguia passar rápido, né? E uma bicicleta também não conseguia vir rápido numa rua, porque era uma rua de calçamento. Então ali a gente, no dia do acidente, no mesmo momento assim que a gente percebeu, eu estava trabalhando no hospital, fui avisado, meu cunhado me ligou avisando, você vai ter que vir, porque aconteceu uma coisa aqui, tu vai ter que vir. E aí era umas 5:30 da tarde por aí, eu escutei assim no fundo o choro da minha esposa, eu imaginei que alguma coisa houve, mas fazia pouco tempo que a gente tinha comprado um carro, então eu imaginei, na minha cabeça veio no momento, acho que ela deve ter batido o carro. Mas eu já escutei o choro, eu já tinha aquela experiência do SAMU, eu disse, não, ela tá bem, tá chorando, tá bem. Sim. Né, eu disse pro meu cunhado, ele disse, mas se a Débora bateu o carro, disse pra ela ficar calma, isso acontece, né? Sim. Disse, não é isso, tu vai ter que vir. Daí eu percebi que era o horário que as crianças andavam de bicicleta na rua. Daí eu perguntei pro meu cunhado, mas qual rua que é? Ele disse, é a rua Carlos Gomes. Daí eu pensei, mas tá bom, eu vou ir. Mas eu pensei, mas é uma rua de calçamento. Então como eu já tinha aquela experiência, tu já imagina a cena. Tu já imagina a cena ali, isso. É uma rua de calçamento, eles andando de bicicleta, devem ter caído, sei lá, o Abner ou a Lana devem ter quebrado o braço. Quebrou. Eu cheguei ali, eu vi que tava o caminhão dos bombeiros, tinha ambulância SAMU, tinha um menino embaixo do caminhão, eles não deixavam eu entrar embaixo, não deixaram eu ver que era eles, não
Ninguém tinha nem coragem de falar o que tinha acontecido. Daí eu consegui entrar assim, ver que era a minha bicicleta, e ver que ele estava no meio do rodado ali, que eu entendi, mas no mesmo instante, no mesmo instante, Deus me deu, o Espírito Santo me deu entendimento. Que ele não era nosso, que ele era de Deus e que ele era o mais preparado que estava ali. Imediatamente. Tipo, foi a maior experiência assim, que eu tive com Deus. Tipo, não ficou dúvida. Ficou a tristeza de um pai perder um filho, mas não ficou dúvida. Então, ao mesmo tempo que veio a tristeza, Deus me confortou imediatamente. Tipo, não era meu. Era emprestado. Era de Deus. E aí, saindo dali, eu fui, porque eu precisava tocar nele. Não me deixaram tocar no caminhão. Eles falaram, não, a gente vai tirar ele do meio do rodado. Teve que vir um guincho para levantar o caminhão para tirar ele do meio do rodado. Mas quando ele estiver lá no ML, a gente vai te levar lá. A gente vai te levar lá. E demorou umas 2 horas, tiraram ele dali, levaram ele pro ML. Aí, e eu fui até lá para fazer o reconhecimento do corpinho dele, porque eu queria ir, eu queria ver ele, eu precisava ver o que tinha acontecido com ele. E eu tive assim, Deus me deu, me confirmou aquilo que realmente, e lá o corpinho dele lá no ML, com a roupinha que tinha vindo da escola, com a camisetinha do Soares de Barro, as calcinhas de abrigo. Então Deus me deu o Espírito Santo me deu assim, o privilégio de eu entender e de eu agradecer a Deus pelo privilégio dele ter me emprestado ele. De ter me emprestado ele pelos quase 12 anos. Eu me senti um privilegiado. Porque não era... E ali eu acho que foi uma mudança assim pra minha vida a partir dali, né? É um divisor. Sim. Porque a gente aprende na prática coisas que dificilmente a gente vai aprender falando, a gente contando história, né? Só, eu digo, pra gente saber é só vivendo. Só vivendo. Mas o Espírito Santo me deu um entendimento momentâneo, assim, que não era meu, que era de Deus. E que ele tinha me emprestado e que foi um privilégio. E que foi um privilégio. E eu agradeci isso lá, na frente de todo mundo. Que foi um privilégio ter estado com ele todo esse tempo. E porque a gente não tem nada, é tudo de Deus. Então a gente acha, eu tenho meu filho, meu filho. Não é nada, Deus nos empresta. Verdade. Pelo período de tempo que ele quiser. Assim como nem nossa vida, nós não temos nada, nem a vida não é nossa. Então foi a maior experiência assim, que eu tive com Deus, foi na perda do meu filho. Porque Deus me dá a compreensão, me dá o entendimento de já no momento me situar e saber que ele era o que estava mais preparado, né? Que Deus, na verdade, poupou ele de estar nesse mundo que não é fácil. Cruel, né? Cruel. O Espírito Santo literalmente foi o consolador. Trouxe o consolo direto ao Deus não me deixou coração, sozinho, né? o Espírito Santo estava ali comigo. Maravilha. Eliezer, para finalizar o quiz que nós temos aqui, que costumamos fazer, e depois no final tu deixa uma reflexão para nós. Uma pessoa que seja importante para você, enfim. A pessoa mais importante assim, que me ensinou mais, que foi um privilégio, foi o filho que a gente perdeu, né? Sim. Foi o Abner, o nome dele. Abner Gabriel. Abner Gabriel. Um momento, nós viajando pra praia, né? Eu, a minha esposa, o Abner e a Lana. Ele gostava muito, ele tem uma tia que mora lá em Florianópolis. Então ele sabia assim, ele era muito inteligente, então ele sabia quantos quilômetros dava cada cidade, os nomes da cidade, as praias. Ele curtia a viagem. Ele curtia muito a viagem. Então aquele momento era foi um momento especial. Muito especial mesmo. Uma frase ou um versículo? Vou deixar um versículo, né, em Romanos 11:36, né? Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. Um sonho? Um sonho específico eu não... tem um sonho específico, não... Meu mesmo pessoal, não tenho. Pessoal, não. Eu digo... eu acho que a vida me ensinou isso, a viver um dia de cada vez. A gente não sabe do dia de amanhã. E a vida já me ensinou na prática isso, né? Que nem quando a minha esposa esteve grávida, assim,
Quando a gente, depois de 2 anos que a gente tinha perdido o Abner, a gente começou nesse processo de tentar ter uma outra, minha esposa ter uma outra gestação. Foi um processo bem difícil, bem longo, foi uns 4 anos depois. E aí, quando a gente descobriu que ia ter um outro menino, né, foi um momento muito feliz, né? Nos dá um outro menino, que é um privilégio, né, porque é de Deus. Aí nós descobrimos que ia ser um menino no domingo. Meu pai tinha 59 anos, trabalhador, trabalhava na agricultura, novo, saudável. Ele tá entrando na porta de casa, assim, pra assistir TV e cai duro na porta, morto. Então, a gente não sabe não sabe de amanhã. Então, tem um sonho, aquilo que tu quer fazer no futuro. Eu digo, vamos viver um dia de cada vez, né? Porque Deus é que sabe. Verdade. Um livro para indicar para nós. A Bíblia, né? A Bíblia é o livro dos livros. O livro dos livros, né? É real, é vivo, é completo, é maravilhoso. É maravilhoso. Deixe-nos uma reflexão para nós e para os nossos ouvintes aí hoje. Dessa vida nada se leva, né? Não leva nada, a gente não somos nada, né? Não passamos de um sopro, né? Estamos aqui, não somos daqui. Então tudo que a gente puder fazer de bom na vida das pessoas, aquilo que a gente puder deixar de bom, né, que eu posso pedir para as pessoas assim, mais amor, mais respeito, mais empatia, né? O desamor, o ódio, a desavença, ela não leva a nada, ela só traz ruína. Então tudo aquilo que a gente puder deixar de bom na vida das pessoas, fazer o bem, e eu digo para mim, eu gosto de gente, tipo, eu gosto de pessoas. Eu tenho esse amor pelas pessoas, então tudo que a gente puder deixar de bom, amar uns aos outros, né? Fazer aquilo que Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Então é mais amor um pelo com os outros, né? Que nós possamos se amar mais, né? Se cuidar mais um do outro. Então que a gente possa fazer o bem, né? Que a gente não espere nada em troca, né? Que a gente espalhe o bem, espalhe o amor, né? Espalhe a gratidão. Então espalhe coisas boas, porque tudo é passageiro. Tudo passa e tudo é momento, né? Eu sei que hoje a gente, né, esse momento político ele foi único, né? A gente não sabe qual é o propósito que Deus tem nisso, aonde que Deus vai levar, mas eu sei que cada momento ele é único, né? E que tudo na vida é momento, né? Tanto os momentos ruins quanto os bons eles passam, né? Mas é deixar essa mensagem de amor mesmo, né? Amor ao próximo. Muito bem. Falamos aí com Eliezer Luginski, Antônio Dias Luginski. Foi um prazer, uma alegria, uma honra te receber aqui no nosso podcast. Deus abençoe você, Deus abençoe aí o teu mandato, é isso? Isso aí. Nos próximos anos. Até mais.